salvação. Por tudo o que Deus fez até chegar ao seu Filho Jesus. E em seu Filho Jesus bendizemos a Deus pela sua encarnação e pela sua redenção. Ou seja, os grandes pilares doutrinais vão aparecer neles todos. O que é normal. E, portanto, há traços que são comuns, embora com a legítima variedade que isso tudo tem, dependendo das culturas. Quando nós lemos uma oração ou um texto, por exemplo, dos nossos irmãos orientais, isso, por exemplo, vem da área... Reparem, isso vê-se logo, por exemplo, na interpretação da Sagrada Escritura. Não é? Na própria interpretação da Sagrada Escritura da Bíblia, há a grande escola de Alexandria, toda alegórica, toda uma interpretação alegórica, e há a grande escola de Antioquia, austera, menos coisa. Porque tem a ver até com as culturas dos povos. E quando a gente pegar em alguns textos, a gente vê isso. Lemos uma oração romana, austera, sóbria, tudo ali à medida. Aquele latim é uma língua para esculpir na pedra e, portanto, não pode ter arbitros. Se for o essencial, e chega, não é? Não dá. Mas se pegarmos uma oração feita pelos nossos irmãos orientais, aquela adjetivação, aquilo é, para se dizer uma coisa, bem, são não sei quantos adjetivos. Parem. A oração latina é capaz de dizer Deus eterno e onipotente, que criaste todas as coisas. E o oriental, sabedoria eterna, infinita, não sei o quê, não sei o quê, até chegar ao... Mas isso é assim, não é só desta fase. Se vocês forem pegar, por exemplo, na liturgia hispânica, aqui ao lado, é a mesma coisa. Muito mais adjetivada, da liturgia hispânica mesmo, a moçarábica, ou chamada moçarábica. Tem a ver com a índole dos povos, com a cultura, etc, etc. Ora, estes libelli, ou seja, estas folhas esparsas, que tinham orações, coisas do género, depois foram todos reunidos, todos não, a maior parte foi reunida naquilo que vão ser os primeiros sacramentários da Igreja. Concretamente, o Veronense, que é dos mais antigos, tem imensa coisa que seria de composição de São Leão Magno, no século V. Que, aliás, nós temos no nosso missal, Paulo VI, as orações, por exemplo, da missa do Templo do Natal, são quase todas de São Leão Magno. As do Advento são muitas tiradas da liturgia hispânica. E tem a ver com a própria gênese da liturgia hispânica, que valoriza muito o sentido da encarnação do Verbo. E tem a ver com outras coisas. Portanto, isto para perceber que depois essas orações esparsas, que depois já estavam em comum e que os bispos trocariam entre si, etc, etc, e há esse intercâmbio, depois são compiladas mais tarde. Ora, neste período de criatividade e de começar a delinear os ritos, etc., que englobam um bocadinho estes séculos até ao século IV, V, depois a partir do século V nota-se de facto esse desejo de assentar, de codificar, de corrigir, de não deixar de, digamos que se aceitar tudo. Portanto, isso já se vê. Há padres da Igreja, concílios cada vez mais a pronunciarem-se e pôr na ordem algumas expressões, algumas coisas. Isso não. Mas vai ser decisivo neste período, para a compreensão da liturgia deste período, a paz de Constantino, 313. Ou seja, de uma igreja que podíamos chamar das catacumbas, ou uma igreja perseguida, passamos a uma igreja que pode celebrar à luz do dia. Já não é crime ser cristão. E, portanto, a paz de Constantino vem mudar o quadro social, digamos assim, jurídico, do próprio cristianismo e da sua forma de estar. E é aí que começam, digamos, a ter para nós muitos mais elementos da liturgia deste período. Porquê? Porque tudo é mais fácil, já não é crime. Todavia, chamamos a atenção para uma coisa. Mesmo a partir da paz de Constantino, isso prolonga-se bastante. A Igreja nascente e as comunidades e os bispos, havia coisas que eles reservavam muito, nesse sentido, não tornavam público. Porque as consideravam tão sagradas que não deviam de ser divulgadas. Chamava-se essa postura, ou essa regra, ou esse princípio,
chamava-se isso a disciplina do arcano. No fundo, era um princípio tácito, básico, que os bispos tinham, que era as coisas mais sagradas no que toca à liturgia não se passavam a escrito. Candeeiro no chão. Não. Era para pôr o candeeiro no chão. Não se passavam a escrito. Não se revelavam facilmente. Porque eram consideradas tão sagradas que não... E daí que nós, por exemplo, não temos muitos textos de oração eucarística, porque era considerada os textos mais sagrados. Na tradição apostólica aparece lá. Nas constituições apostólicas também aparece uma oração eucarística. Mas o primeiro autor que nos dá o texto que foi do que é o cânon romano é Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio é bispo de Milão nos finais do século IV. Não, todo o século IV. Porquê? Porque eram considerados textos tão sagrados que os bispos não passavam a escrito. Reparem que o próprio Santo Agostinho, no que toca ao Pai Nosso, o Pai Nosso era outro dos textos sagrados. Quando os dá aos catecúmenos, àqueles que vão receber o batismo, lhes faz a tradição do Pai Nosso, ou seja, a transmissão do Pai Nosso, Santo Agostinho, na homilia, diz: ides receber o Pai Nosso, decorai-o e rasgai isto, para que não caia nas mãos de quem não tem fé. Ou seja, este princípio ia até estas questões. O Pai Nosso, o credo, o símbolo da fé, a oração eucarística, isso eram coisas extremamente reservadas. E, portanto, para nós hoje, no caso da oração eucarística, percebemos que a Didaquê dá ali diz, quando dai graças assim, e lá, bendito seja, um bocadinho de texto, pode ser. Tradição apostólica também. Mas falta-nos um bocadinho esses elementos por causa disto. Ou seja, havia uma grande reserva no que toca aos bispos sobre isto. Mas, como dizia, a paz de Constantino vai abrir a Igreja e vai abrir as possibilidades de celebração. E então o que é que nós temos ao nível da liturgia? Temos um bocadinho aquilo que os autores chamam uma certa involução, isto é, de uma liturgia muito espiritual e muito acentuada a dimensão espiritual, vamos caminhando para uma liturgia onde a exterioridade começa a ter muita importância. Neste sentido, vai tendo progressiva importância. Reparem, é o período em que começam a surgir as grandes basílicas cristãs. E as basílicas cristãs são a adaptação da basílica romana a espaço celebrativo dos cristãos. O que é que era a basílica romana? A basílica romana era o lugar da justiça. A própria palavra basílica vem do grego basileus. Basileus é o rei. Portanto, as basílicas romanas eram onde se administrava a justiça. E como tinham uma estrutura arquitetónica que se facilitava, digamos assim, ou que favorecia a própria participação, os cristãos adotam essa estrutura. No fundo, a basílica romana, quando só tem uma nave, é isto. Quando tem mais que uma nave, enfim, fica maior e vai aumentando. Não é? Mas o que é? No fundo, no topo estava o basileus, aquele que administra a justiça, a questão era dirimida e pronto, e o povo estava aqui. Os cristãos vão adotar isto, que é a estrutura basilical é ótima, é visível, colocam o altar, a mesa, mantêm o lugar daquele que preside e, à volta, os concelebram. Não é? E por isso há a assunção, digamos, pelos cristãos, desta estrutura que é anterior aos próprios cristãos. A estrutura basilical. Bom, é aqui que as coisas começam, de facto, a vir ao de cima. Não é?
toda uma liturgia mais esplendorosa, mais cuidada, mais inserida com ritos e, portanto, há aqui um grande desenvolvimento ao nível, digamos, ritual, do espaço. Aqui sim, começa a ter. A par disto, da estrutura basilical, chama a vossa atenção para outro elemento que vai começar a aparecer e que é fundamental, que é o batistério. Que numa fase inicial é um edifício diferente e autónomo da igreja, ou da basílica. É um edifício completamente autónomo. E porquê? Porque tem a ver com a maneira como a Igreja dos primeiros séculos concebe o batismo e o celebra e o realiza. Ou seja, o batismo é a nossa primeira inserção em Cristo. E, portanto, o batismo é onde nascemos para Cristo. E o batistério é o lugar onde isso acontece. E, portanto, normalmente está fora da Igreja. Quando nós lemos os padres da Igreja, percebemos isso perfeitamente. Eles são batizados no batistério, que é um edifício autónomo, e depois é que entram processionalmente na grande basílica, onde está o resto da Assembleia. E isto na noite da Páscoa. Porquê? Porque uma vez batizados, eles são fiéis e, portanto, unem-se à comunidade dos fiéis. Antes não, vão separados. Por isso é que na Vigília Pascal, a primeira parte, os que vão ser batizados, não estão logo ao início na Basílica, estão no batistério, provavelmente com o Bispo. Enquanto a Assembleia e eu, fazendo as leituras e o resto da Vigília na Basílica, orientado por um padre ou por um outro Bispo. Mas o Bispo está com eles no batistério, no geral. Vocês veem isso perfeitamente, por exemplo, veem isso, Florença, né? Lá com o Calitar, já é muito rebuscado, né? Mas o batistério está em frente à Catedral. São João de Latrão, o batistério está de lado. E assim sucessivamente. Quando chegam a Ravenna, até tem o batistério dos ortodoxos, o batistério da coisa. Ou seja, vemos isso. Milão, a mesma coisa. Quem vai à Catedral de Milão vê que o batistério, havia dois. Aquele que está por baixo da entrada, no que é agora o Sagrado, portanto, da frente à Catedral, por baixo, onde foi batizado Santo Agostinho, que tudo leva a crer, Santo Ambrósio, e depois há um outro batistério no topo da Catedral mesmo, do lado esquerdo, quando se olha a Catedral de frente, uma coisa mais pequenina, mas que está ali. Porquê? Porque é concebido como um edifício à parte e onde decorre toda a liturgia batismal. Portanto, fazendo a síntese deste primeiro período, digamos assim, período de criatividade, onde se vão delineando os primeiros ritos, os primeiros textos, onde há toda uma concepção diferente à volta destes três conceitos e realidades, templo, altar e sacrifício. E, portanto, toda uma liturgia valorizando o aspecto espiritual, interior e a informação, digamos assim. Não podemos deixar de dizer a informação. Portanto, nem tudo está feito, nem tudo está codificado. Claro que é uma liturgia que não podemos esquecer que tem um fundo, digamos, ou tem um humus que vem do judaísmo, ou seja, vem da sua fonte. Parem de falar batismo, a Sagrada Escritura e outras culturas falam, mas tem a ver com a noção de batismo. Ceia pascal tem a ver com a ceia hebraica, portanto, mutatis mutandi, com as suas diferenças. Portanto, há ali um humus hebraico, da cultura hebraica, que nós não podemos deixar de pôr do lado que é presente. Mas progressivamente vai-se... Mas o batismo era um rito judaico. Sim, isso já existia até noutras culturas. No sentido do rito de purificação. Não era a circuncisão, que era... Isso era o sinal de pertença ao povo de Deus, o sinal de Deus e pertença aos judeus. O batismo, isso sempre houve, o próprio Batista insere-se nessa linha. Pois, eu percebi como é que assim, E havia outros, os glicérios também tinham, e antes deles houve outros. Ou seja, era sempre um rito que exteriorizava um desejo de purificação. Mas quer dizer, era um rito de iniciação ou um rito de
purificação, como a nossa... De purificação e de iniciação conforme os casos. Ou seja, no fundo, todas as grandes correntes de transformação ou de radicalidade, de voltar, falavam sempre deste rito. Para que não é comum, não é exclusivo dos hebreus. A gente chega à Índia e o ir banhar-se no Ganges tem todo este sentido também, quer dizer, e outros ritos. Portanto, o rito batismal como rito de purificação, de desejo de purificação, de mudança de vida, isso é comum, é transversal, quase às culturas. O Pedro veja isso, por exemplo, no Nicéia Eliade. Ele fala de vários. Agora, João Batista insere-se nesta linha, não é? A expressão de conversão do coração, porque o reino está próximo, etc. Toda a pregação de João Batista vai nessa linha, que culminava com o rito batismal. Curiosamente, ele próprio é uma figura de transição de uma cultura para outra, não é? Claro. O próprio Jesus já não... Portanto, há estes túmulos hebraicos. De facto, temos na liturgia nascente este túmulo hebraico que, desde a importância dos salmos, a liturgia da Eucaristia, que vem da ceia pascal, o batismo, as unções, tudo isto depois vai fazer parte da liturgia cristã, vem nessa linha. Vem nessa linha. Está claro até aqui, ou fui claro? Até aqui, fiz-me entender. Então, podemos dar mais um passo ainda, não? Terminaste cedo? Ou deixa? Eu agora ia entrar um bocadinho já na Idade Média. É assim, eu tenho que sair. Então, amanhã temos amanhã. É um novo período. Como é um novo período, é melhor. Não, a sério, isso mesmo. Tá? Se há alguma dúvida, ponham, coloquem, não sei, às vezes posso estar a partir dos supostos que todos estão a acompanhar e que... Há uma coisa que o batismo, nestas primeiras comunidades, era só na altura da Páscoa? Inicialmente era. Quer dizer, em perigo de vida, sempre a Igreja batizou. Com João Batista e tudo, era assim um Sim, bocadinho... mas isso era outra. Com Cristo, o batismo logo. Claro, Tertuliano, que é do século II, diz isso no debatismo. O dia do batismo é a Páscoa. E numa primeira fase é só a noite da Páscoa. Depois, no século IV, V, já começa a ser para poder ser no Pentecostes ou na Epifania. Reparem que é essa tradição da Epifania, porque é a manifestação de Cristo aos não-hebreus, portanto aos pagãos, que tem na linha também da Epifania ser um dos dias do batismo. Reparem que o Papa mantém isso em Roma. Na Epifania batiza sempre na Capela Sistina. E tem muito a ver com isso. Que é o batismo do adulto já preparado, claro. E uma preparação longa para... Está claro? Mais alguma pergunta? Não? Então vá. Amanhã encontramos às 9. Às 9. Está bem?